tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Elisângela Sena, professora de Química dos terceiros anos A, B e C, da EREM Professor Jordão Emerenciano. Então, nós estamos aqui, tá? Continuando aquele nosso projeto, onde eu estou resolvendo questões de vestibulares, tá? De concursos também, com o conteúdo visto. E dessa maneira, é uma forma de você revisar o que aprendeu, reforçar o que aprendeu e também aprender aquilo que não aprendeu, tá bom? Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, tá? Trago para vocês hoje, agora, nesse momento, uma questão do Cefet, de Fortaleza. E quais são os conhecimentos prévios que você precisa para resolver uma questão como essa? Primeiro conhecimento, ter aquela tabelinha de cálculo de número de inox, aquela tabelinha que nós colamos nos cadernos, tá? Aquela tabelinha, ela precisa estar memorizada, tá, gente? Segundo, saber calcular número de inox, é importantíssimo, tá? Terceiro conhecimento, estabelecer comparações. Você precisa ter a habilidade de estabelecer comparações entre os números de oxidação e redução, tá? Por quê? Porque é a partir daí que você identifica o elemento químico que sofreu a oxidação e a redução, tá? Também destaco um outro conhecimento prévio que você precisa saber simplificar, tá? Isso é um conhecimento de matemática, um conhecimento bem importante para você. Lembre-se sempre, você é capaz. Quando a gente se determina a fazer, nós somos capazes. Então, você é capaz, tá? Vamos em frente. Então, questão aqui do Cefet, Fortaleza. Dada a equação química não balanceada, tá? A equação química não está balanceada. E aí, vem a equação química, tá? Essa reação química, ela acontece entre óxido de bismuto, tá? Hipoclorito de sódio, tá? Hidróxido de sódio. São os nossos reagentes, tá? Lembrando que o hipoclorito de sódio, ele entra na composição química da água sanitária, tá, pessoal? Aqui, ó, essas três substâncias vão reagir e produzir o bismutato de sódio, tá? Bismutato de sódio. Vai produzir cloreto de sódio e água, tá? Essa é a reação química que não está balanceada, tá? Em seguida, a questão coloca pra gente 5 alternativas, ou seja, gabarito, múltipla escolha, onde somente uma alternativa satisfaz a questão, tá? Vamos em frente. Por onde eu começo? O que eu tenho que fazer, assim, de cara, né? O que eu tenho que fazer para dar o pontapé inicial para resolver uma questão como essa? O pontapé inicial é o número de oxidação, tá? E nós vamos calcular o NOx, tá? Mas eu vou calcular o NOx de quais elementos químicos? Vamos dar uma olhada nas alternativas. Eu vou ler as alternativas com entonação interrogativa, tá? Letra A. O óxido de bismuto é o agente oxidante, tá? Letra B. O hipoclorito de sódio é o agente redutor. Letra C. O elemento cloro sofreu oxidação. Letra D. Os coeficientes que ajustam o hipoclorito de sódio e o bismutato de sódio são, respectivamente, 2 e 2, tá? Letra E. O elemento bismuto sofreu redução, tá? Então, depois que eu faço essa leitura das alternativas, já me vem o quê? Na minha cabeça que eu vou focar o NOx do bismuto e do cloro. Porque veja que todas as alternativas, eles estão falando de bismuto e cloro. Então, eu vou focar nesses elementos químicos, tá bom? Vamos começar. Então, óxido de bismuto.
Lá na regrinha dos números de NOx, diz o seguinte: o elemento oxigênio geralmente tem NOx -2. Lembra disso, né? E aí eu vou calcular o NOx do bismuto. Veja que tem um índice aqui, ó. Então, 2x, que a gente não sabe quem é, mais 3 vezes -2, que é igual a 6. 2x menos 6, que é igual a 0. X é igual a mais 6 sobre 2. X que é igual a mais 3. Então, o NOx do bismuto nos reagentes é igual a mais 3. Passo para o próximo elemento químico. No hipoclorito de sódio, tá? Eu tenho o sódio, é um metal alcalino. E o que diz nas regrinhas? Todo elemento químico que pertence à família 1A, metais alcalinos, Lina, Carla, Robô, Césio da França, lembra desse bizu? Quando formam compostos químicos, seu NOx é igual a mais 1. O oxigênio tem NOx igual a -2. Gente, se eu tô num concurso, se eu tô disputando vaga, aqui, ó, nem tem a necessidade de você fazer a equação do primeiro grau. Por quê? A soma de todos os NOx é 0. Se aqui é -2 e aqui é mais 1, esse aqui só pode ser mais 1. Mais 1, mais 1, mais 2. -2, 0. Mas eu tô inseguro, professora. Então, se você está inseguro, se você está insegura, não tem problema. Faça a sua equação do primeiro grau. Mais 1, mais x, mais -2. A soma é igual a 0. Mais 1, mais x, -2. X é igual a mais 2, menos 1. X é igual a mais 1. E aí, ó, pessoal, o NOx do cloro no hipoclorito de sódio é mais 1. Legal? Vamos em frente. Passo, então, agora para os produtos. E olha lá, nos produtos eu encontro já o bismutato de sódio. E eu vou ter que calcular o NOx do bismuto aqui. Aí eu volto para as regrinhas. Os metais alcalinos, quando formam compostos químicos, têm seu NOx igual a mais 1. O oxigênio, NOx igual a -2. A soma de todos os NOx igual a 0. Vou montar a equação, tá? Mais 1, mais x, mais 3 vezes -2. A soma é igual a 0. Mais 1, mais x, menos 6, que é igual a 0. X é igual a mais 6, menos 1. X é igual a mais 5. O NOx do bismuto nos produtos é igual a mais 5. Foi. Passo para o cloreto de sódio. E aí eu volto para a regrinha. Os metais alcalinos, quando formam compostos químicos, têm NOx igual a mais 1. A soma de todos os NOx é 0. Se aqui é mais 1, esse só pode ser -1. Gente, e aí? Percebeu a importância de ter memorizado as regrinhas e saber utilizar essas regrinhas? Tá? Tá meio caminho andado. Agora, chegou a hora de você identificar o elemento químico que oxidou e o elemento químico que reduziu. Por onde eu começo? Comparação. Você vai comparar, tá? Então, o bismuto começa a reação química com NOx mais 3. Esse elemento químico, ele termina a reação química com NOx mais 5. Houve uma mudança de NOx. Estava em mais 3, foi para mais 5. Essa mudança foi no sentido de aumentar o NOx. Mais 3 foi para mais 5. O NOx aumentou. Se o NOx aumenta, o elemento químico sofre a oxidação. Foi. Agora vamos ao cloro. Observe que o cloro nos reagentes, quando começa a reação química, o NOx dele é mais 1. E ele termina a reação química com NOx menos 1. Houve, então, a mudança de NOx. E a mudança de NOx, dessa vez, foi no sentido de diminuir o número de NOx. Quando o número de NOx diminui, significa que o elemento químico, que neste caso é o cloro, tá? Cloro, tá aqui. Ele sofreu a redução. Pessoal, feito isso, é hora da gente dialogar com as alternativas, tá bom? Vamos em frente. Aqui, ó.
O óxido de bismuto é o agente oxidante? Vou fazer uma pequena pausa para nós conversarmos um pouco sobre agente oxidante. O agente oxidante é o elemento químico que sofre a redução, tá? E observe que o óxido de bismuto, ele sofre a oxidação. Então, gente, tá? Que na verdade é o bismuto, tá? Mas o bismuto tá dentro do óxido de bismuto. Então, olha, sofreu oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é o agente redutor. Então, aqui, ó, tá perguntando, ou tô afirmando, tá? Que ele é o agente oxidante. Errado, tá? Errado, tá? E eu gosto sempre de corrigir. É o agente redutor, tá? Quem? O óxido de bismuto, tá? Quem ou o que, tá? Letra B. A letra B diz o seguinte: o hipoclorito de sódio é o agente redutor. Pausa. Vamos parar um pouco e pensar sobre agente redutor, tá? O agente redutor é aquele elemento químico que sofre a oxidação. Vamos lá no hipoclorito. Olha lá. O hipoclorito, ele sofre a redução. Na verdade, nem é o hipoclorito, é o cloro presente no hipoclorito, tá? Mas aqui ele levou em consideração a substância, tá? Então, olha lá. O cloro que está presente no hipoclorito, ele vai de +1 para -1. O NOx diminui. Então, se diminui, sofre a redução, tá? Se sofre a redução, é o agente oxidante. E aqui, ó, é o agente redutor. Errado. Tá bom? É o agente oxidante. Falou? Letra C de coração. O elemento cloro sofreu oxidação. Não, gente. O cloro, ó, ele começa a reação química com NOx +1 e termina a reação química com NOx -1. O NOx diminui. Se diminui, sofre a redução. Então, aqui, ó, o elemento cloro sofreu a redução. Errado. Ele sofre... Ó, perdão. O elemento cloro sofreu a oxidação. Errado. Ele sofre a redução. Ok, pessoal? Tá bom? Letra D de dado. Aqui é que eu quero a sua atenção. Aqui eu vou fazer bem devagar, tá bom? Olha só. Os coeficientes que ajustam hipoclorito de sódio e bismutato de sódio são, respectivamente, 2 e 2. Os coeficientes. Ora, onde estão os coeficientes? Aqui, ó, na frente das substâncias. E como é que eu faço para obter esses coeficientes? Pelo balanceamento, tá? Então, para começar o balanceamento, tá? A gente começa por onde? Fazendo o quê? E aí eu venho para cá, tá? Daqui a pouco eu centralizo o papel para você. Eu começo montando a semi-equação de oxidação, tá bom? Vamos começar por ela. Vai lá na equação e observa o elemento químico que oxidou. Veja que foi o bismuto. O bismuto, ele começa com NOx +3, vai para o NOx +5. Trocou de NOx no sentido de aumentar, oxidou. Semi-equação é o pedacinho da equação, aquele pedacinho que tá lá mostrando para mim que oxidou, tá? Então, eu venho aqui, ó. Presta bem atenção, pessoal. Um detalhe. Aqui, ó, tem um índice. Esse índice vai aparecer aqui. Bismuto +5. Gente, primeiro vamos balancear essa semi-equação. 2 bismutos aqui, ó. Tá vendo? E agora sim, chegou a hora de ver as cargas, tá? Então, olha. 2 vezes +3, +6. 2 vezes +5, +10. Quantos elétrons, então, foram perdidos para que ficasse +6? 4 elétrons, tá? Por quê? +10 menos 4 dá +6. Mas por que -4, professora? Cada elétron tem a carga -1, tá bom? Foi. Então, agora eu tenho que montar a semi-equação
de redução. Semi-equação é o pedacinho da equação que vai mostrar só a redução, tá bom? Então, olha lá, o cloro começa a equação com mais 1 e termina a equação com NOx menos 1. Quantos elétrons, então, ele recebeu? Ele recebeu mais 2. Por quê? Cada elétron é menos 1. Menos 2 mais 1 dá menos 1. Feito as semi-equações, tá bom? É hora de fazer o quê? De somar. Somar as semi-equações. Porém, você só pode somar essas semi-equações se o número de elétrons perdidos for exatamente igual ao número de elétrons ganhos. Coisa que não está, ó. Tá vendo? 4 é diferente de 2. Então, o que a gente faz? A gente usa um artifício, tá? Multiplica uma pela outra. Essa aqui eu multiplico por 2, essa aqui eu multiplico por 4, tá bom? E agora sim vai ficar. E eu vou trazer para cá, para ficar melhor para você, tá? 2 vezes 1, 2, tá? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Gente, olha lá. O número de elétrons perdidos, 8. O número de elétrons ganhos, 8. Se tá tudo igual, é hora de somar, tá? E aí a gente cancela os elétrons e soma. 2 bismuto mais 3 mais 4 cloros mais 1. 4 bismuto mais 5. Ficou exagerado esse 4, hein? Mais 4 cloro menos 1. E aí, pessoal, os novos coeficientes. É a partir desses coeficientes obtidos que você vai balancear a equação do problema, tá? Presta bem atenção. No bismuto, cujo NOx é mais 3, o coeficiente é 2. Então, eu vou colocar 2 vezes 2, 4. 4 bismutos nos reagentes. Tem que ter 4 bismutos também no produto. Olha lá o coeficiente que ele mandou, ó. 4. Então, eu vou pôr, tá? 4. 4 vezes 1, 4. Então, o bismuto tá todo acertadinho. Vamos para o cloro. No cloro, cujo NOx é mais 1, ele disse, coloque o coeficiente 4, tá? E no cloro, cujo NOx é menos 1, coloque também o coeficiente 4. E vamos ver. 4, 4. Mas eu tenho que conferir, tá, pessoal? 4 vezes 1, 4. 4 cloros nos reagentes. 4 vezes 1, 4. 4 cloros nos produtos. Balanceou legal, hein? Foi. Agora a gente vai para o sódio. Olha aqui que o sódio dos produtos já tem coeficiente. Então, vai ser dos produtos para os reagentes, tá bom? 4 vezes 1, 4. Aqui eu tenho 4 sódios. 4 vezes 1, 4. 4 mais 4, 8. Então, eu tenho 8 sódios nos produtos. Vai aparecer 8 também nos reagentes. 4 vezes 1, 4. Para 8, faltam 4. Ok. Vamos, então, para o hidrogênio. 4 vezes 1, 4. Então, eu tenho que ter 4 hidrogênio nos produtos. Aqui tem 2. Qual é o número que multiplicando por 2 vai dar 4? O próprio 2. Foi. Se tudo tiver feito certinho, o oxigênio ele vai se encaixar, tá bom? Então, vamos ver aqui. Oxigênio. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 mais 2, 14. Então, eu tenho 14 oxigênios nos produtos. Tem que aparecer 14 oxigênios nos reagentes. Vamos embora. 2 vezes 3, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4, 10. 4 vezes 1, 4. 10 mais 4, 14. A equação, ó, foi balanceada corretamente. Vamos, então, para a letra D. E aí, pessoal, eu chamo isso de o pulo do gato. Veja só.
Os coeficientes que ajustam o hipoclorito de sódio e o bismutato de sódio são respectivamente 2 e 2. Aí eu venho aqui, ó, hipoclorito coeficiente 4, bismutato coeficiente 4. Aí o aluno fala nessa hora, ele fez tudo certo. Aí nessa hora ele fala assim, professora, essa questão não tem gabarito. Professora, essa questão está errada, tá? Calma, minha gente. Calma. Enxergue além. Veja além, tá? Tem gente que olha, mas não enxerga, tá? Tem gente que olha, mas não observa. Então, vamos observar. Esses coeficientes, 2, 4, 4, 4, 4 e 2, eles têm uma relação matemática entre si. 2, 4, 4, 4, 4, 2, eles são múltiplos de 2. Então, eu posso simplificar tudo por 2. Olha lá. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Sim, o coeficiente que ajusta o hipoclorito de sódio é o 2. 4 dividido por 2, 2 para o hidróxido. 4 dividido por 2, 2 para o bismutato de sódio. 2. Professora, tá? Por que a senhora fez isso? Porque a gente tem que olhar e observar. Tá? Perceba que esses coeficientes estabelecem uma relação matemática entre si. E eles não são os menores. Eles vão passar a ser os menores quando eu divido tudo por 2, tá? E aí, ó, dá certinho. Os coeficientes que ajustam hipoclorito de sódio e bismutato de sódio são respectivamente 2 e 2, sim. A resposta está correta, tá, pessoal? Finalmente, a letra E. O elemento bismuto sofreu a redução. Olha lá o bismuto. NOx mais 3 passa para NOx mais 5. O NOx aumentou. NOx aumentou, sofre oxidação. E aqui fala em redução. Errado. Tá? Ele sofre a oxidação. E aí, pessoal? Você gostou? Tá? Eu gostei dessa questão. Eu gostei muito. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Eu espero que vocês tenham gostado. E olha só, estuda, tá? Estuda que você consegue. Beijos!